Fala, Secatiana, começando mais um vídeo aqui no canal, CRB Minha Paixão, deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante. Temos a meta chegar a 7 mil inscritos, conto com você, tu Secatiana, obrigado a todos vocês. O canal vem crescendo cada vez mais na plataforma YouTube, né? Trazer aqui, galera, a coletiva do Humberto Louser e CRB que tá aí iniciando aí, né? Sua pré-temporada, treinamento forte aí, sabe, na imagem aí, né? Jogadores treinando aí, já avisando essa temporada aí de 2025, né? Lembrando que o CRB tá no mercado ainda, tentando contratar mais alguns jogadores, mas vamos aguardar, né? Alguns nomes aí e também, graças a Deus, Formiga não vai ficar no CRB. Ele vai para a equipe aí do Vila Nova. Boa sorte aí pro Formiga, né? Graças a Deus, tô Secatiano aí, com certeza 2025 não quer ver o Formiga mais no CRB. Então vamos ver a coletiva do Humberto Louser, né? Deixa o like, se inscreva no canal Sem Minha Paixão. Lembrando, estou aqui em Salvador, mas janeiro, lembrando, né? Janeiro estaria aí em Maceió. Forte abraço, tamo junto. Boa tarde torcedor regatiano. Estamos aqui para apresentar nosso novo treinador, de volta a casa, professor Humberto Louser. Seja bem-vindo, que a gente possa fazer um grande trabalho esse ano, professor. Obrigado. Boa tarde a todos aí também. Prazer retornar para casa e a expectativa é justamente essa, fazer um trabalho de excelência para que a gente possa cumprir e conquistar os objetivos traçados pelo clube. Boa tarde, Humberto. Seja bem-vindo de volta a Maceió e, consequentemente, ao CRB. Na sua última passagem, o Clube de Regatas Brasil teve um bom início de ano ali, foi arrasador no estadual e acabou tendo alguns probleminhas na Copa do Brasil que desencadeou também na Série B. O que você pega de aprendizado daquele CRB para tentar fazer uma temporada como um todo diferente nesse ano? Boa tarde, Iveson. Esse será o nosso grande desafio, né? Então, quando a gente sai, sempre a gente faz as nossas reflexões, o que foi positivo, aquilo que a gente poderia melhorar. E depois também fazendo um estudo, né? Então, tanto no meu trabalho como do Daniel, que foi um trabalho de excelência, de conquista de números, né? O Daniel chega à final da Copa do Nordeste, também um primeiro período ali muito bom, com conquista de títulos também. O que a gente tem conversado bastante internamente é para entender esses porquês, né? A coincidência ela vem tanto na eliminação que a gente teve, como também o Daniel, no trabalho do Daniel, tem essa lacuna, né? Tem esse ato ali de dificuldade de resultados ruins, que isso acaba acarretando o segundo semestre, vamos dizer assim, do CRB. Então a gente tem conversado bastante internamente para saber como equacionar isso aí, para que a gente possa ter um trabalho mais consistente e mais de momentos bons, né? Mais até a temporada, para que a gente possa não ter essa oscilação tão grande. A gente sabe que todas as equipes no futebol brasileiro e até mesmo mundial vai ter momentos de oscilações numa temporada longa como que todo mundo tem jogado. Então a gente tem que procurar que essa oscilação não acarrete muito prejuízo. Então, tanto na minha passagem como a anterior, como nós mencionamos, o CRB teve problemas. Então a gente precisa achar esse time certo, saber equacionar bem, para que a gente não tenha esse ato tão grande, para a gente não ter esse prejuízo tão grande como teve nesses dois trabalhos, né? Que era trabalho de excelência, não deixou de ser trabalho de excelência, mas o resultado, sim, eles foram ruins. Então a gente tem trabalhado, tem puxado tudo, pesquisado tudo, para que a gente possa ter um trabalho mais longilíneo, mais homogêneo, mais sólido ali, para que não tenha tanta oscilação. Na oscilação a gente não tenha tanto prejuízo, que a gente possa estar precavendo, prevenindo. Então esse é o trabalho desde já que iniciamos, para que a gente não tenha esse prejuízo como o CRB teve nessas duas últimas temporadas. Professor, e também com o André, o CRB acabou anunciando 7 novos reforços e hoje de manhã a dispensa do Formiga. Queria saber como é que está essa preparação, se deve chegar mais alguém até o começo do ano, o que é que vocês esperam com essa montagem de elenco? Boa tarde. Alguns atletas, né, até em virtude da quantidade que saíram, né, então a necessidade de chegar outros atletas, né, então esses já chegaram. O clube continua no mercado, a gente está em negociações com 5, 6 atletas para que possam vir para agregar mais qualidade a essa equipe. Então a gente está atento ao mercado, o André já deu entrevista, o próprio presidente também
da dificuldade, o momento, né? O futebol ele está aquecido, ao mesmo tempo todo mundo encontrando dificuldade pela questão de ter inflacionado muito o mercado, então todo mundo disputando também, algumas equipes com as mesmas carências, e o CRB tem as suas carências, então por isso pontualmente a gente tem ainda ao mercado, as negociações estão avançadas, então a gente espera e torce para que a gente possa ter o quanto antes essa definição, para que possa estar conosco aqui trabalhando. Então a gente sabe da importância, o torcedor pode ficar tranquilo, porque é algo que a gente tem trabalhado muito, tem cobrado bastante a diretoria, o presidente, para que possamos já ter esses atletas aqui, para se juntar a esse grupo de atletas que aqui estão, para que a gente possa fazer uma equipe qualificada, uma equipe competitiva, para conseguir os objetivos traçados pelo clube. A gente sabe das dificuldades que iremos enfrentar na temporada, as competições que iremos enfrentar, então é necessário chegar a outros atletas, até em virtude de alguns que a gente perdeu, alguns outros que poderão não continuar conosco aqui também, então por isso a gente tem que estar atento, e o mercado está te oportunizando nesse momento, então a gente precisa ser agressivo para poder trazer para dentro e qualificar ainda mais o nosso elenco. É um momento, como o professor já pontuou, momento aí de reestruturação do nosso elenco, né, como equipe também. Estamos atentos ao mercado, a gente está fazendo essa reestruturação em relação aos atletas com uma característica diferente, atletas mais jovens, né, com um perfil que já jogaram Série A e Série B, que conquistaram também, isso é importante a gente mencionar, porém a gente entende que a gente tem que trazer também atletas no linguajar do futebol, né? Aquele mais cascudo, aquele que realmente conhece a divisão, que possa dar a experiência e um suporte maior a esses novos atletas que estão chegando, junto com aqueles que permaneceram aqui do ano de 2024. Loser, um abraço, seja bem-vindo mais uma vez à capital alagoana. Queria falar um pouquinho de processos de trabalho. Vocês que são profissionais do futebol sentem muito esse ambiente de calendário. Você vai ter praticamente 15 dias para trabalhar um grupo para uma competição, e a partir daí você não tem tempo para treinar, porque é descansar, recuperar, jogar de novo. Como é que isso é exposto para vocês, profissionais do futebol, e como resolver esse problema? Eu confesso que não gostaria de ser alguém que trabalha com calendário, que pensa calendário, mas acaba expondo vocês, dirigentes, jogadores, os profissionais da comissão técnica. Como é que se trabalha isso, Lusa? Olha, não é o ideal, mas infelizmente você acaba tendo que espremer algumas coisas, mas a gente trabalha com seres humanos, então não adianta você querer algo de um atleta, você dando 10 dias de trabalho para ele, 15 dias que seja. Então, por isso, a gente antecipou. Já visto que ontem a gente já passa por questões de exame, hoje ainda tem algumas avaliações de exames a ser feitos, amanhã ainda tem algum grupo de atletas que irá fazer o cardiológico, então você acaba perdendo 3 dias, vamos dizer assim, ou pelo menos 3 sessões de trabalho, em virtude dessas avaliações, desses testes, desses exames que são precisos também, são necessários, né? E aí depois você tem esse período de trabalho, lembrando que 48 horas antes de uma partida você já tem que diminuir a carga. Então você está num período agora de aquisição. E também, como foi falado, a gente está reconstruindo uma equipe, nós estamos reformulando um elenco. Quando você tem já 70% da tua base estruturada, esse período você consegue, porque você já conhece os seus atletas, você conhece a característica, você já tem uma metodologia, e esses que vão chegar, eles já se enquadram melhor, se adaptam melhor com aquilo que já tem de DNA desse grupo, né? Então, a gente vai vamos formar uma nova equipe, alguns atletas que permaneceram, mas da equipe titular, 4 atletas, então a gente precisa estar atento a esses detalhes, entender característica, entender todo o histórico desses atletas, para que a gente possa minimizar os erros, né? O futebol ele é caótico e é desafiador diariamente, então o caos está aí. Você tem esse pequeno período para você poder estrear e você tem que dar resultado. E você tem que ir lá ganhar o jogo e ganhar bem, jogando bem.
E muitas vezes a gente sabe que demanda um pouco mais de tempo para que o atleta ele se solte, ele consiga se readaptar novamente a esse estágio de jogos decisivos. Então é isso que a gente tem trabalhado. Então o que nós pontuamos hoje como objetivo de treino foi justamente isso. Esse período nós vamos aproveitar para adaptações e também treinar comportamentos, que eu falei para eles hoje. A gente precisa criar hábito bom. Então a gente começa a partir de agora, porque o jogo vai ser balizado em cima desses comportamentos. Então por isso que nós demos o foco hoje, vai ser agora à tarde, amanhã também de manhã e de tarde, para que a gente possa adaptar esses atletas com aquilo que a gente acredita que o torcedor quer ver uma equipe dentro de campo. Uma equipe que joga de maneira organizada, sabe o que fazer com e sem bola, e joga com intensidade e que busca o resultado de vitória do início ao fim. Esse é o plano ideal. Nós vamos trabalhar, lembrando que a gente tem oposição, a gente tem oponente, tem adversário, que também deseja da mesma forma. Cabe a nós, aquilo que a gente controla, exercer aqui no dia a dia, tirar o melhor de cada atleta, extrair o melhor de cada um, para que a gente consiga, de fato, esse hábito e que construa esse DNA. Porque eu me coloco muito na condição do torcedor. O que o torcedor quer ver, e eu também quero ver. Então, por isso que a gente tem trabalhado desde hoje, certo? As nossas conquistas da temporada 25, ela começou hoje, dentro do campo, certo? Então, todos os treinamentos vão nos levar a poder conquistar. Então, para que você conquistar, você tem que ter sacrifício, você tem que ter renúncias. Então, a gente não pode abrir mão dessas questões. Então, desde hoje, é trabalhar com esse cenário caótico, de um período curtíssimo de preparação, porém, o desafio está aí. O que nós temos é isso. Então, o que nós controlamos é isso. As outras coisas a gente não controla, então nós temos que ir lá e fazer o nosso melhor e buscar meios para fazer com que essa equipe chegue no dia 11, na estreia, possa jogar de maneira convincente para que a gente possa crescer rodada após rodada e assim conseguindo os nossos objetivos na temporada. Eu gostaria que os dois pudessem responder essa pergunta. Na sua última passagem, no ano passado, o elenco ele tinha um pouquinho de diferença do que está formado até então. Claro que ainda está em processo de fato ser concretizado. Mas era um elenco um pouco mais, digamos, cascudo. Tinha o Auremi, o próprio Matheus Ribeiro que está hoje, o Anderson Leite, eram jogadores, digamos que com nome um pouco mais conhecido. Já o atual é um pouco mais jovem e, em tese, nomes um pouco menos conhecidos. O porquê dessa mudança é muito do que o André pensa no futebol. Talvez você tenha mudado também o seu pensamento em relação ao futebol no CRB. O porquê dessa mudança de padrão de grupo? Na verdade, assim, a gente, como a professora já comentou também, essa questão da reestruturação de elenco e da equipe. E na tua primeira pergunta, né, em relação à primeira passagem do professor aqui, o que a gente tirou de lição, né? Então, assim, não só ele, mas como eu também vim estudando os últimos anos aí do CRB, a questão da queda, principalmente no segundo semestre, em relação aos resultados, né, que acabaram não acontecendo, e a gente também chegou identificamos, no caso, né, essa questão do elenco também ser um pouco mais jovem, na questão dos muitos jogos, a questão do planejamento num curto período de espaço em relação ao calendário de um jogo para outro, a questão de você não estar treinando, somente recuperando os atletas. Então, nesse primeiro momento, a gente quis rejuvenescer um pouco esse elenco, né, trazendo atletas, como já mencionei também, mais jovens, mas assim com um nível de força talvez maior desses atletas mais experientes, esses atletas hoje querendo talvez mostrar a sua força no cenário nacional, né? E nada melhor um clube num cenário de Copa do Nordeste, um clube como o CRB, para eles terem essa oportunidade, obviamente com a convicção. A gente, quando faz a contratação de um atleta, a gente não toma uma decisão sozinha. Hoje, no clube aqui, é tudo muito integrado. Existe uma comunicação entre as áreas aqui, não só com a comissão, mas todo o departamento de análise de desempenho, o departamento de mercado, de acordo com aquilo que a gente entende de modelo de jogo, que aí o professor pode falar um pouco melhor sobre também, e com as características de elenco, com as características do jogador. Então a gente está pensando muito nisso, obviamente também, que a gente vai contar, como já falei, com aquele atleta mais experiente, aquele atleta que possa dar esse suporte a esses atletas mais jovens que estão chegando. Sigo nessa linha, até porque são reuniões que a gente faz, a gente tem que ser debatido bastante, e a busca é sempre pelo equilíbrio, né? Então a gente tem atletas experientes, vamos ao mercado buscar atletas mais tarimbados, mais cascudos no linguajar do futebol,
para que possa também dar essa sustentação. Mas esses atletas que chegaram, os mais jovens aí, como você mencionou, são atletas com potencial de evolução, de crescimento, e como o André mencionou agora, terão oportunidade de disputar uma competição a nível nacional também nesse primeiro semestre, a Copa do Nordeste, certo? Que são 5 clubes da Série A, então isso é uma vitrine gigante. E para surgir novos ídolos, eu sempre falo isso, né? Por isso que eu gosto muito, todas as equipes que eu passo, a gente sempre procura dar oportunidade para os atletas da base também. Se puxar o nosso histórico, todas as equipes que nós passamos, a gente colocou e o clube teve resultado esportivo e depois alguns tiveram resultado financeiro também. Que a gente possa dar oportunidade a esses novos valores, porque só vão surgir novos nomes, novos ídolos, quando for dada a oportunidade, isso seja no futebol ou em qualquer outro segmento. Conosco também, com nós da área técnica, a mesma coisa. Um dia eu tive que começar e também tive esses questionamentos. Então eu aproveitei a oportunidade e a gente foi galgando, foi crescendo e tem muito a aprender, muito a evoluir, muito a crescer e a conquistar. Então essa busca incessante de aprendizado e crescimento. Então essa é a busca que a gente tem, esse equilíbrio, como eu falei anteriormente. A gente tem cobrado bastante que é preciso a gente trazer atletas com esse know-how, com essa capacidade, para que possa dar sustentação a esses atletas que a gente enxerga com potencial, que eu tenho certeza que com esse casamento, com essa soma, vai fazer com que o CRB seja mais forte, mais equilibrado e assim se aproxima mais do objetivo traçado pela direção. Eu queria fazer um complemento na pergunta do colega aqui. Ele perguntou sobre, enfim, a formação desse elenco. Já foram anunciados aí 7 nomes, e nas minhas contas, e jornalista é péssimo com contas, a gente está numa média de 24 a 25 anos. E o professor falou de mais umas 5 peças, pelo menos, que estariam sendo buscadas aí pelo clube. Se puder dizer quais são essas peças, assim, quais as posições vocês estão procurando e se essas peças vão aumentar ou diminuir ainda mais essa média de idade que o clube está procurando. Olha, aumenta um pouco, mas não muito. Vou reservar a nomes e a posição, até por causa do mercado e também internamente, né, nessa condução. Mas na conversa ontem com o presidente, a conversa hoje com o André, e foi passado isso para os atletas, né, que irão chegar outros atletas para poder acrescentar, né, essa qualidade a esse grupo. A gente sabe que a gente vai enfrentar estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B. Então não se faz com um elenco muito curto, muito enxuto. Além da quantidade, certo, que a gente tem, nós temos prezado muito pela qualidade. Nós temos que ter atletas aqui que tenham condição no momento de ser acionados, no momento que precisarmos deles para jogar, tenha capacidade e esteja no nível do CRB. O CRB tem crescido ano após ano. Então, algumas coisas que podiam num período passado, hoje o CRB ele tem esse respeito nacional, cada ano tem se fortalecido, não somente como mercado, como eu falei, foi finalista da Copa do Nordeste, tem incomodado na Copa do Brasil. Então, assim, a gente tem crescido tanto em resultados, mas também estruturalmente. Então, o CRB vem crescendo, vem evoluindo, porém, a gente precisa trazer também atletas que condizem com esse crescimento para que a gente consiga atingir o objetivo nessa próxima temporada. Então, a gente está inquieto aqui o tempo inteiro trabalhando, cobrando, mas como eu falei, o mercado está inflacionado, ao mesmo tempo muito competitivo, então a gente está atento a todos esses detalhes e algumas vezes a gente esbarra também no desejo do atleta de ir para outra equipe. A gente chega, a gente consegue brigar financeiramente, mas o atleta ele não quer vir para o CRB e às vezes o torcedor também tem que entender e às vezes não é passado isso para ele. Então a gente também quer atletas que queiram estar aqui, que quer estar dentro do CRB, porque o CRB, como nós falamos, vem crescendo, é uma grande instituição, tem uma grande história, então nós precisamos de peças, de atletas que queiram estar aqui para juntos a gente conquistar os objetivos pelo clube. Até em relação à questão da torcida, né, a gente entende que a torcida esteja realmente aí chateada, a gente entende a exigência da torcida também, né, pelo momento, pelo fator aí do término do ano, da gente está lutando aí para permanência até a penúltima rodada, porém o trabalho vem sendo feito em relação à questão dos reforços.
A gente vem buscando, falando diariamente com a gente, com os atletas, com os clubes também, ao qual esse atleta pertence, mas existe essa situação também do atleta muitas vezes optar por ir para um outro clube, né? E a gente hoje, como eu já falei também anteriormente, a gente vem fortalecendo e batendo na tecla que o atleta, para jogar aqui, ele tem que querer estar aqui no CRB, né? Vestir a camisa, entender como é a exigência da torcida, né? Sempre foi muito difícil jogar aqui contra o CRB, justamente por esse apoio da torcida aqui. E é o que a gente pede para o nosso torcedor, para que eles confiem que a gente está buscando montar uma equipe competitiva para que eles se sintam representados e identificados com o clube novamente, né? A luta que a gente quer é estar junto com eles, que eles venham junto com a gente para a gente buscar os nossos objetivos aí em 25. José, o que você já construiu na carreira, a gente já acompanha teu trabalho há bastante tempo. Queria fazer um recorte, assim, a Chapecoense, campeã brasileira, com um modelo de jogo em que você não abdicava de intensidade, era um time muito eficiente, mas a gente que comenta futebol diz que era um time feio de ver jogar, né? Um time com muita força de marcação, tomava pouquíssimos gols. E você vem para o CRB e vem completamente diferente. Teu meio de campo era Auremi, Valora e Longini, que jogava, que criava, que era um time mais agressivo, mais ofensivo, quase como um camaleão, de mudar de um momento para o outro. Qual é a apresentação que o CRB deve ter? O que é que você está pensando para esse ano em termos de modelo em relação ao trabalho? Essa versão CRB com mais agressividade e mais intensidade. É assim que eu enxergo o futebol, assim que eu gosto de ver futebol. Essa oportunidade da Chapecoense, a gente chega com uma equipe montada, com um elenco montado, a gente traz 2, 3 peças para poder agregar ali dentro da nossa realidade e da nossa carência, e ali nós conseguimos construir. Então, eu já fiz entrevistas, não vou mencionar o clube da primeira divisão, que justamente foi mencionado isso, né? A capacidade que eu tenho de adaptação com aquilo que eu tenho em mãos. Então, primeiro a gente tem que identificar o que a gente tem em mãos, a característica desse atleta, e assim potencializado e encaixar tanto ele, certo? E para o coletivo também, para a gente fazer o atleta crescer individualmente e também um coletivo. Como que a gente encaixa isso aí? Então é mais um desafio, por isso que eu falo que o futebol é desafiador. Como você encaixa essas peças para poder andar? Eu gosto de ver futebol dessa maneira, um futebol como torcedor. Como o torcedor quer ver? Um futebol vistoso. Quando você tem a bola, o que você faz com a bola? Quais são as suas movimentações? Quais são as suas variações? Qual maneira que você joga? Qual a intensidade que você imprime? E quando você está sem a bola, qual que é o primeiro comportamento que você tem ao perdê-la? E depois, qual que é o momento que o adversário vazou essa primeira pressão? O que você vai ter como comportamento e estrutura? Então é isso que a gente procura trabalhar. Muitas vezes você não encontra característica individual de atleta para poder jogar dessa maneira. O Guardiola mesmo ele menciona. Eu tenho que ser cobrado muito mais, porque eu vou buscar os atletas em qualquer local do planeta, certo? Com a característica que vai casar com a minha ideia de jogar. E mesmo assim demanda um pouco de tempo para ele poder entender. Já visto então a entrevista do Henrique, ele fala, né, da questão do jogo de posição, que ele tinha que ficar ali. O Henrique, extra classe, jogador já consagradíssimo, mas o Guardiola fez ele entender o porquê dele estar ali, para toda essa engrenagem funcionar, que depois ele seria acionado para um arremate final. Então, eu gosto de ver esse jogo. Claro que por isso que a gente está buscando essa mescla de jovens com potencial, com essa capacidade física, e atletas também já carimbados, já com esse selo que todo mundo, quando chegar, vai bater palma pela contratação, para que possa ter essa união, essa junção, esse casamento, e fazer assim um CRB com essas características que eu falei, né? Uma equipe muito bem organizada, sabendo o que fazer com e sem bola, mas que imprime intensidade o tempo inteiro para que a gente possa, de fato, fazer, principalmente jogando dentro de casa, o fator casa prevalecer. E uma outra coisa de recorte é a dificuldade também que o CRB tem tido jogando fora de casa. Então nós precisamos ter equilíbrio, não somente ser forte dentro do Rei Pelé,
porém também buscar pontos fora. Então, eu tenho como marca também nessa própria Chapecoense, a própria Chapecoense agora nessa segunda passagem, que a gente ganhava muito fora, tinha dificuldade em casa, no Guarani já mais equilibrado, vitórias fora em casa. Então a gente tem que trazer aquilo que a gente já vivenciou de positivo, de negativo, para que a gente possa ser uma versão ainda melhor. Então essa é a nossa busca e a expectativa nossa é justamente essa. E a mesma ansiedade, angústia que está o nosso torcedor, a gente está também, porque a gente ataca o mercado, mas a gente depende dessas situações que o André acabou de mencionar aqui. Então a expectativa é que a gente possa, até o final do ano aí, já ter esses nomes, para quando a gente se representar no dia 2, a gente possa ter esse grupo, né, um pouco mais encorpado. É claro que nunca vamos fechar também, sempre vai estar aberto para uma peça pontual, para que a gente possa fazer um CRB cada vez melhor. André, tem 2 jogadores do CRB que são situações bem particulares, que é o caso do Hereda e do Léo Pereira, por exemplo. A informação que eu tenho é que depende muito das ofertas, a permanência ou não dele. O que tem de verdade nisso? Há alguma chance mínima do Hereda ou do Léo Pereira, porventura, permanecer, ou estão completamente fora do plano do CRB para o início de 2025? Não, a princípio eles têm contrato com o clube, né, e oficialmente não chegou nada até agora. E não chegando nada oficialmente, ele se representa normalmente no dia 2 e segue com a gente. O nosso próprio presidente, em entrevista, já falou dessa situação específica dos 2 atletas, de situação de possíveis negócios, né? Mas até agora, oficialmente, para o clube não chegou nada. Não chegando nada, como eu falei, eles têm contrato e a princípio cumprem o contrato com o clube. Lose, longe, a gente viu um CRB num primeiro momento contigo, numa atuação excepcional, com resultados, e quando chega aquele confronto de Copa do Brasil, a forma como o CRB foi eliminado contra um time que tinha a intensidade que o Atlético tinha, me parece, fiquei com a impressão de algo que o grupo sentiu muito, e aí é o aspecto mental. A gente tem visto o CRB, se foi essa questão mental, viu um Botafogo perder um título por uma questão mental, atletas de alto nível sentindo essa questão mental. Como é que você tem trabalhado nessa evolução de carreira, nos trabalhos pós do CRB, para esse aspecto mental que às vezes é muito descaracterizado por nós de imprensa, pelo torcedor? O cara não quer saber, diz que o jogador recebe bem, tem que jogar, mas como é que tem sido trabalhado nessa equipe multidisciplinar uma questão mental dentro do futebol? Eu acredito e muito, e para mim é de fundamental importância esse aspecto mental. Já visto, são os pilares, né? A parte técnica, física, tática e mental. A gente procura, né, lógico, dar doses diárias disso aí. É claro que a gente não é o especialista, é preciso ter também essa área, um profissional especializado, até para atacar uma forma mais profunda. A gente, lógico, numa camada superficial, sempre buscando. Eu tenho como missão de carreira de treinador melhorar o jogo do atleta, evoluir o jogo dele, certo? Graças a Deus a gente tem conseguido, e facilitar o jogo para ele. O que é o facilitar? São os estudos, são os treinamentos que a gente oferta para eles e os caminhos que a gente dá para que ele possa ter maiores possibilidades para ele tomar a decisão, que o futebol é tomada de decisão a todo instante. Então a gente tem que dar mais caminhos para que ele possa decidir. Então essa é a obrigação do Humberto como treinador. E a outra é a questão social. A gente tem que estar muito integrado. Esses atletas, muitos dos atletas, o histórico de vida, de estrutura familiar é muito precário. Então, muitas vezes, principalmente na base, que eu já fui treinador de sub-17, sub-20 e auxiliar e treinador, então eu carrego esse aspecto social para a gente poder contribuir também nesse aspecto de formação, que a gente encontra mesmo no profissional até 17, 18, 16, o mesmo do 20, 22, que ainda está nesse processo de formação, e outra está em outro momento de vida também, já casado, ou com filho para vir, ou com filho. Então a gente procura também, de certa forma, interagir nesse aspecto, porque não tem como dissociar
Eu, pelo menos, não consigo o ser humano do atleta. Para mim, vem o ser humano primeiro, depois o atleta. Se ele estiver em harmonia aqui fora, eu tenho certeza que eu vou conseguir extrair o melhor dele aqui. E como que eu vou poder contribuir com essa harmonia dele fora? É essa relação aberta, essa relação direta, transparente, quando ele sente confiança em você, quando ele vê verdade em você, principalmente num ambiente, como eu falei, caótico, complicado e muitas vezes, desculpa até o termo, né, nojento, que algumas coisas acabam passando aí para fora. Então a gente procura ter essa transparência para que ele tenha confiança e assim a gente consiga extrair o melhor de cada um. Eu já várias e várias vezes, esse atleta jogou com você, por que jogou com você e com o outro não jogou? E com outros treinadores também. Tem atletas que jogam muito mais com outros treinadores por causa dessa relação. Então a gente tem que ter esse trabalho e eu acredito muito que o aspecto mental ele potencializa esses outros 3 pilares, que é o físico, o técnico e o tático. Se mentalmente ele estiver forte, ele vai conseguir. Que muitas vezes ele está com tudo isso aqui em dia, mas a mente dele não está boa e ele não vai conseguir exercer nenhuma delas, ou vai falhar em uma. Então eu acredito muito nesse aspecto mental, não somente, e também eu estou sempre buscado também especialista, pessoas para que possa agregar, acrescentar também no nosso trabalho. Que às vezes a gente tem que cuidar de todo mundo, não somente dos atletas, de toda essa equipe hoje que é em volta para fazer com que os atletas façam o melhor dele, e às vezes a gente esquece de cuidar da gente mesmo. Então a gente tem tido um olhar também para essa questão de saúde, para que a gente possa também estar em harmonia conosco para poder extrair o melhor dele. Senão fica meio contraditório, né? Então você faz o que eu falo, mas aí e você não dá exemplos. Então a gente procura também estar nessa linha para poder ter essa convivência sadia e podendo extrair o melhor de cada um, porque o resultado final que vai ser importante para todos nós.